quero cumprimentar a você que nos assiste com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o programa Tempo de Restituição, um programa da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Alguns programas atrás, nós entrevistamos aqui um representante do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, e hoje eu tenho aqui um cearense, Pastor Erivan. Tudo bem, Pastor Erivan? Tudo bem, graças a Deus. Quando nós entrevistamos esse representante do Rio Grande do Sul, ele falou muito das tradições, dos costumes daquele povo. Da mesma forma, pastor, o Ceará tem as suas tradições? Tem também. O Ceará ele é rico em tradições. Por exemplo, na área de alimentação, tem a famosa tapioca, cuscuz, baião de dois. Mas traduz um pouco para nós isso aí, né? O senhor fala esses nomes, a gente não conhece. O que é o baião de dois? Baião de dois é uma comida, é o feijão especial, o arroz, e às vezes vai algum componente de carne, né, de sol junto, né? É diferente do nosso feijão com arroz aqui. Diferente, diferente. Vale a pena, né, quem não conhece, quiser experimentar, eu recomendo. Além do baião de dois, o que mais que tem? Tem na tradição ali a vaquejada, né? Tem também ali na área da música forró. A vaquejada é uma festa? É uma festa e também é onde se faz tipo esporte com bois, né? Onde o vaqueiro, ele tem uma especialidade ali de derrubar o boi no menor tempo. Então isso daí é bem tradicional. Principalmente, por exemplo, na minha cidade, Morada Nova, é bem, vamos dizer assim, admirado, né? É como se fosse um rodeio. Tipo um rodeio aqui para o pessoal do sul, de São Paulo, né? Por aí. Ok. E o Ceará também, eu creio que é um estado que tem muitas belezas naturais. É isso? Tem. Principalmente na área de praias, né? Ela é riquíssima, né? O pastor nasceu na capital ou no interior? Não, eu nasci no interior, Morada Nova. Muito longe da capital? Fica uns 180 quilômetros. Cidade grande? Cidade com 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. Hoje, aproximadamente. Ali foi o seu nascimento, a sua infância? Foi. Ali podemos dizer que temos grandes experiências de vida. Não só de vida, como também com Deus, né? Porque a gente teve muitas dificuldades no início. Eu considero assim a nossa família como digamos assim, a misericórdia de Deus sobre a nossa família, a compaixão. Que embora a nossa família tivesse já uma estrutura desenvolvida, por exemplo, meu pai era bem de vida. Tinha uma panificadora, tinha caminhão, mas de uma hora para outra, sem eu conhecer, porque naquela época eu tinha 5 anos de idade, 6 anos, ele foi perdendo tudo. E devido a essas perdas, ele entrou no alcoolismo. E devido a isso daí, ele acabou desfazendo os seus bens, deixou a nossa família, abandonou. E aí quem teve que lutar pela nossa família foi a nossa mãe. E era uma família grande? Tinha muitos irmãos? Nós em 6 irmãos. 6 irmãos. 6 irmãos. Que idade o pastor tinha nessa época? Eu tinha lá por 7, 8 anos de idade. E os filhos ajudavam, a mãe também, na casa, trabalhando? Uma das coisas que aconteceu, eu creio que talvez em muitas famílias acontece, filhos talvez passem por situações assim, são revoltas, principalmente dos filhos. Os 3 mais velhos tomaram uma decisão de sair pelo mundo, né? O Evandro, o pastor Evandro, que já é pastor. Aí tem o Giovanni, o segundo. Esse ele saiu numa revolta que ele chegou a falar que nunca mais voltava ali. E a gente lutou por ele durante 12 anos. Ele passou 12 anos sem se comunicar conosco. Então essa decepção que eles tiveram, essas dificuldades, criaram no coração uma tristeza e uma revolta. Uma revolta. E esse foi o motivo pelo qual eles saíram de casa. Saíram de casa. Para tentar a vida. Isso. E uma vida melhor. Melhor. Ok. E aí entra a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus pelas nossas vidas. O que nós podemos ver?
que nessa saída o Evandro, né, ele teve um encontro com a pessoa do Senhor Jesus, e nisso daí Deus começou a entrar na nossa família. Ele foi o primeiro, então, a ter uma experiência sobrenatural com Deus. O primeiro. E através de ele ir conhecendo, intercedendo, Deus foi podendo alcançar cada um de nós. E no seu caso, o que lhe fez sair de casa? Tá, eu, com 17 anos, eu estava terminando um estágio no Banco do Brasil e já não tinha mais perspectiva de trabalho, pelo menos eu não conseguia ver na cidade. E eu conversando com o pastor, meu irmão, o Evandro, ele já morava aqui em Curitiba, porque quando ele estava em Fortaleza, na igreja do pastor Eurico, ele queria fazer o Instituto Teológico. Existia só 3 opções: Belo Horizonte, Curitiba e Rio Grande do Sul. Só como o pastor Eurico conhecia o pastor Agostinho, então o Eurico intercedeu pela vida deles, que eram 3 jovens que tinham esse desejo, e conseguiu aqui para que o pastor Evandro ficasse aqui. Pastor Evandro é o seu irmão mais velho? Meu irmão mais velho. Quer dizer, então ele teve essa experiência com Deus, sentiu a necessidade de conhecer um pouco mais a Bíblia, fazer um instituto teológico, e por conhecer alguém lá em Fortaleza, o pastor Eurico, no caso, que conhecia aqui em Curitiba a 4ª igreja, o pastor Agostinho, ele recomendou ele para cá. Foi isso? Correto. E aí, quando em 87, eu estava encerrando esse estágio. Lá em Morada Nova ainda? Em Morada Nova, lá. Morada Nova. E numa conversa que eu tive com ele, ele disse: Ivan, você gostaria de vir para Curitiba? Eu confesso que eu não tinha nenhuma perspectiva de sair de lá. Muitas pessoas têm sonho de sair, ir para outros lugares, mas eu não tinha. Isso daí eu não tinha essa visão, que eu achava que nunca ia acontecer. E de repente surgiu uma porta. Eu falei: olha, eu gostaria. Ele falou: Ivan, então vamos fazer o seguinte, vamos orar 30 dias, jejuar e orar, e eu vou falar com o meu líder, o pastor Agostinho. Se for a vontade de Deus, ele vai dizer sim. Depois de 30 dias, embora esses 30 dias foram longos, né, para mim, conversando com o pastor Agostinho aceitou. Porque eu creio, né, pastor Ivan, que para alguém criado numa cidade pequena, acostumado com um tipo de vida, deve ser um grande desafio, não é verdade? Verdade. Deixar ali a sua mãe, uma pessoa que lutou tanto pela família, deixar aquele conforto da cidade onde está, os amigos, conhecidos, para uma terra nova e para coisas novas. Como é que foi esse desafio na sua vida? Foi um desafio, assim, grande, desafio grande. Porque eu vejo o seguinte, eu admiro até com relação ao povo nordestino, até aqueles que estão nos assistindo, que estão longe, né, da sua terra natal. Existe um vínculo muito forte familiar. E muito forte, eu digo assim, a nível também de localidade. Um apego. Um apego muito grande. Embora esteja muito longe, mas o coração deles sempre está lá. Então, inclusive, eu vejo assim, para sair não foi fácil. E aí eu confesso que às vezes dá vontade de voltar. Ok. Às vezes voltar. Quer dizer, uma parte do seu coração ainda continua lá. Continua. Ok. E como é que foi essa chegada em Curitiba? Foi um susto a princípio? Com o frio e tanta coisa diferente? Cheguei 6 de dezembro de 87. Me assustei com um frio que as primeiras noites era 3 calças. Mas isso em dezembro? Em dezembro. Hoje já não preciso mais, né? Só 2. Agora só... Hoje já tô bem melhor. Qual foi esse sentimento, então, de chegar em Curitiba e tanta surpresa? O que lhe impressionou? Surpresa, a cidade. Cidade, a estrutura da cidade, isso impressionou. A igreja aqui impressionou, porque lá a nossa igreja é uma igreja pequena, né? Estrutura básica, e aqui a imensidão da 4ª igreja, então... Da cidade. Surpreendeu. E estando em Curitiba, começando uma vida nova, eu creio que novas perspectivas surgiram.
quais eram os seus principais sonhos nesse momento da sua vida, seus principais desejos? Primeiro, o trabalho. Inclusive, quando eu cheguei em dezembro, janeiro, fevereiro, eu corri atrás. E eu achava que eu ia conseguir facilmente trabalhar. Entreguei tudo que é currículo, nenhuma ligação, né? Isso também se torna uma decepção, mas é que Deus tinha um outro plano, um outro projeto. E justamente em 10 de fevereiro de 88, chegou o pastor Agostinho para mim e perguntou: Erivan, você já está trabalhando? Eu falei: pastor, ainda não. Disse: olha, tem um pastor nosso que está indo para Fortaleza. E eu preciso de alguém aqui para ajudar no escritório. Está disposto a fazer uma experiência? Eu falei: pastor, estou disposto. Aí eu comecei como um menor estagiário aqui na Quarta Igreja, trabalhando. Quer dizer, o seu chamado ministerial, ele começou com um envolvimento na área administrativa. Na área administrativa. Foi isso? Como office boy. Ok. Lá de baixo. Lá da base, né? Isso é bom, né? Isso é bom. Quando foi com um ano e meio para 2 anos, o pastor Agostinho chegou para mim e falou: Erivan, tem a região lá de Campo Mourão, região do Campo Missionário, e eu preciso de alguém lá, na secretaria. E eu quero que você vá para lá. Aí, prontamente, com uma coisa muito importante, a gente está debaixo da bênção, a gente está na obediência. E na obediência, Deus abençoa. Solteiro, né? Sem grandes compromisso. Mas eu tinha colocado aqui em Curitiba fazer faculdade, projetos. Ainda não tinha feito. E prontamente eu atendi o comando dele. E esses 6 anos que eu passei lá em Campo Mourão foram justamente onde teve o meu chamado para a obra, né, de Deus, ministério. Foi lá que eu concluí meu curso superior e foi lá que eu conheci a minha esposa. Quer dizer, quando a gente está debaixo da obediência, da bênção de Deus, as coisas boas acontecem. E paralelo então a esse trabalho administrativo, o pastor foi tendo contato com as coisas espirituais e foi sentindo um desejo no coração de fazer uma entrega total da sua vida a Deus? O chamado aconteceu num encontro com Deus, o chamado. Até antes, quando eu trabalhando, eu nunca quis assim, me envolver na obra. No espiritual? No espiritual. Eu envolvia na burocrática, administrativa. Até um dia eu estava no culto na igreja do pastor André, né, que era a primeira igreja em Campo Mourão, e teve um pastor de Curitiba que estava fazendo uma campanha. E ele ministrou sobre 3 pessoas, e uma das 3 pessoas, uma era eu. E a minha esposa hoje estava do meu lado, a gente namorava. Ministrou e disse: olha, Deus está te chamando para o ministério pastoral. E eu disse: amém. Né? Aceitei ali. Mas depois que eu saí, eu fiquei pensando: puxa, mas eu não tenho nenhum desejo com relação a isso. Nunca havia se visto nessa condição? Nunca tinha visto. Ok. Eu creio, né, pastor Erivan, que a gente poderia ir longe aqui, falando de experiências, falando de histórias da vida, porque a sua história, de repente, é a história de muitas pessoas que também estão nos assistindo e tiveram que um dia deixar sua casa, deixar sua família para um novo desafio. Mas ao longo de todos esses anos, qual foi a experiência que mais marcou a sua vida? Olha, a experiência que mais marcou a minha vida foi o nosso primeiro filho. A gente estava 3 anos casado, a gente estava planejando ter uma criança, mas aconteceram fatos que a gente vê o amor de Deus por nós. Minha esposa estava grávida já, trabalhando numa empresa. Depois de quanto tempo de casado? 3 anos. 3 anos. 3 anos de casado. E ela sentia dores. E foi passando as semanas.
já estava já para o 2º mês, e uma amiga dela chegou e falou, Eliana, essas dores não são normais, deve ter algum problema. E catou a Eliana, assim, meio elétrica, né? Levou para o médico dela. Quantos meses, mais ou menos, ela estava? De 2 para 3 meses. 2 para 3 meses. 2 para 3 meses. E levou, e quando o médico examinou ela, de repente foi constatado que a criança, o feto, ele não tinha batimento cardíaco. O médico não conseguia ouvir o coraçãozinho da criança. E nem ver porque ele se mexe, né? Fica se mexendo com as contrações. E não tinha. Esse era um dos problemas. O segundo problema é que a placenta era muito fina. E o médico chegou e falou para ela, Eliana, Dr. Claudinei, né? Não tem batimento cardíaco. E a placenta muito fina. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um medicamento com respeito à placenta, semana que vem vocês retornam aqui para ver o que nós vamos fazer. A Eliana me ligou, né? Saí, ela nem me falou nada. Fiquei até um pouco chateado, saí do trabalho para poder buscar ela, que eu não estava bem, né? Para ouvir uma notícia. Uma notícia, aí tá. Quando entrou no carro, ela chegou e falou, né? Ela já desmanchou, já estava em choro. Você, como homem, você tem que segurar as pontas. Tem que segurar as pontas. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Fomos para casa, conversamos, tudo. Mas eu lá dentro estava moído, né? Nessa hora que enfrenta uma dificuldade assim, em família, não é fácil. Tá, orei à noite, coloquei diante de Deus, e todo dia de manhã, aqui na quarta igreja, os pastores reuniam para orar, para iniciar o dia de trabalho. Você vê como é que Deus, ele age. E como é que usa pessoas que você menos espera. Sempre a oração sempre foi pastores. Nunca teve ninguém de fora, pelo menos eu não percebia. E naquele dia tinha um irmão de fora. E às vezes você não dá muito crédito, irmão Fernandinho. E quando terminou a oração, o pastor Moisés chegou, olha, alguém precisa de oração, aí eu fui pedir oração. Comecei a falar e não consegui mais falar. Aí fazia tempo que eu não chorava, naquele dia eu chorei. Não conseguia, o pastor Moisés falou, olha, vamos orar pelo pastor Ivan, que Deus sabe o que está acontecendo. Aí alguém compartilhou com ele, com respeito à criança. Aí nessa hora, depois da oração, as pessoas chegavam, olha, está nas mãos de Deus tudo. Mas o Fernandinho, ele saiu lá de onde ele estava. Ele veio até mim e me deu um abraço. Aquele abraço me curou, me restaurou. Eu me senti como se Deus estivesse, sabe, trazendo ali uma conforto, um consolo. Uma resposta. E eu não conhecia bem o Fernandinho, eu nem sabia o que ele tinha passado. Depois fui saber que também ele teve uma experiência que quase chegou a perder seu filho também. Então eu vi ali Deus agindo. Na outra semana eu já estava mais aliviado, né? Aliviado. Na outra semana, quando nós fomos lá no médico, na expectativa, quando colocaram a ressonância para fazer, o coração está lá batendo. Para nós foi uma alegria assim, tremenda, né? Só que tinha um desafio, segundo, a placenta que, pelo médico, não sustentaria. Embora tomando medicamento ali, a gente foi 9 meses, 9 não, já tinha passado quase 3, mais 6 meses de expectativa, oração, colocando para Deus, então, sustentar. A primeira etapa havia sido vencida. O coraçãozinho da criança estava agora batendo. Mas seria todos aqueles meses agora de espera para ver se a Eliana conseguiria ir até o fim. Até o fim. Com a criança. E como é que foi esses meses? Foram meses, olha, de esperança e aquele aguardo que Deus sustentasse.
né, de Deus realmente sustentasse em suas mãos, porque não dependia mais de nós, não dependia dos médicos, aquilo. Vocês estavam fazendo tudo o que era possível. Uhum. Os médicos dando o seu melhor, mas precisava de uma intervenção divina. Precisava de uma intervenção divina. E graças a Deus. Que Deus, Ele, embora a gente possa dizer que a gente não merece, né, a bondade dele, mas o amor dele não há como medir. Né? E ali Ele sustentou-nos, né, o Gabriel, que a gente deu o nome de Gabriel e Ian, esses 9 meses, e aí ele veio fazer parte da nossa família. Nasceu. Saudável. Saudável, perfeito. Inteligente. Muito inteligente. Deus ainda acrescentou essa inteligência, porque ele tem nessa área acima da normalidade. Então, foi algo assim tremendo, pastor. Então, o Gabriel foi um presente de Deus. Presente de Deus. Primeiro filho. Primeiro filho. Cercado de muita oração, de muito cuidado, e que se tornou uma bênção na vida do casal. Verdade. Ok. Hoje, o pastor Erivan também vive um momento muito especial, porque Deus agraciou este casal com mais uma criança. Mais uma criança. Hoje o Gabriel tem que idade? 8 anos. 8 anos de idade. E agora chegou o irmãozinho. Então, é uma família que serve a Deus, é uma família feliz, que enfrentou suas dificuldades muito grandes, mas que encontrou em Deus força para receber a vitória e para alcançar este milagre. Então, pastor Erivan, nós agradecemos a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, a vida da sua esposa. A Eliane é uma companheira fiel, né? Fiel. Ao seu lado, a mulher de Deus também. E neste momento nós gostaríamos que o Senhor deixasse uma mensagem para aqueles que nos assistem. Nós sabemos hoje que a família, ela tem sido alvo de tantas coisas ruins, não é verdade? Uhum. E a sua maior experiência com Deus foi na área de família. Área de família. Então deixe uma palavra para esse pai, para essa mãe, para esse filho que estão nos assistindo agora e quem sabe estão vivendo momentos difíceis também, de doença, de enfermidade, de expectativa, de desajuste. Gostaria que o Senhor deixasse essa mensagem agora de fé. Você talvez nem estivesse pensando agora, assistindo um programa, que Deus ia falar com você. Mas eu quero porque você não sabia se era irmão ou irmã, né? Você fazer a prova, quando veio a mudar a tua história, como mudou a nossa. Nos tirou de uma situação que olhando não tinha como trazer a solução e nos trouxe para um lugar de honra. Então que nesse momento você possa entregar tuas dificuldades, teus problemas a Ele e deixar Ele solucionar, como solucionou a nós, como de muitos que tem solucionado. Amém. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Erivan, da sua família, e queremos agora orar por você. Pense em Deus. Apresente a Deus agora os teus familiares, o teu lar. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua